Olá pessoal, hoje a gente vai falar nossa aula número 22 sobre o método das forças, mais relativamente aplicado a recálculos de apoio. Pessoal, peço desculpas pelo meu áudio, ele tá um pouco baixo, estou tentando corrigir, mas não estou conseguindo. Então, talvez na aula de hoje a gente vai precisar se esforçar um pouquinho para ouvir, tá? Então, na aula de hoje a gente vai se dedicar a falar um pouco sobre o método das forças. E a primeira coisa que nos vem à mente é o seguinte: os efeitos do recálculo de apoio em estruturas hiperestáticas, eles em geral se apresentam sob a forma de surgimento de esforços internos a mais na nossa estrutura, tá? Lembra o seguinte, quando a gente tratou de estruturas isostáticas, a existência de recálculos de apoio, elas influenciariam apenas na mudança de configuração da estrutura, ou seja, os recálculos de apoio acabam por provocar somente deslocamentos ao longo das seções transversais das peças isostáticas. No caso das peças hiperestáticas, isso se torna de grande importância, essa análise, porque o que acontece é que, ao haver recalques, a gente tem imputado sobre as estruturas o surgimento de novos esforços. Tá? Então, é uma simples ilustração que apresenta para a gente um pouco sobre isso. Tá? Primeiro, o recalque de uma estrutura isostática, essa que está à esquerda, ela simplesmente a estrutura muda de posição, tenta se adequar a essa nova posição. No caso de uma estrutura hiperestática, por causa da sua natureza hiperestática, um recalque, por exemplo, nesse engaste do lado direito, vai fazer com que surjam esforços do tipo momento fletor na estrutura, ou seja, a estrutura tenta evitar o recalque. Tá? Esse evitar o recalque se apresenta na forma de esforços internos na estrutura. Então é importante essa análise na aula de hoje e esse entendimento justamente para a gente conseguir avaliar esses valores. Tá? E como a gente faz essa consideração? Da mesma forma que a gente vem trabalhando, né, por meio do PTV, por meio da fórmula de Mohr. Então a gente já observou, né, que a parcela de contribuição pelo PTV para os esforços de recálculo de apoio estão encontrados aqui. Ó. O que a gente tem naturalmente é o produto de uma reação virtual pelo recálculo real. Tá? Então é esse o caminho, o paradigma que a gente vai seguir. Tá? Obviamente que se a gente só estiver falando em recálculos de apoio na estrutura, então a única parcela que vai contribuir nos deslocamentos é essa. Tá? Se não houver, se ainda houver esforços internos, os esforços internos vão entrar. Então a gente trabalha com a fórmula de Mohr completa e eventualmente, se houvesse também temperaturas, as parcelas também estariam levando em consideração as demais parcelas que estão apresentadas aqui nessa expressão. Tá? Então na aula passada a gente falou sobre essa parcela aqui. Hoje a gente vai falar sobre essa parcela individualmente, tá? E aí nos exercícios a gente acaba juntando as parcelas e entendendo como as contribuições são importantes entre si, tá? A ordem de grandeza de contribuição. Então uma ação de recalque, né? Ela pode ser vista simplesmente como a somatório das reações virtuais vezes os recalques reais. Isso é uma somatória porque a gente pode ter, invariavelmente, a gente pode ter mais de um recalque na estrutura. Então essa somatória é no número de recalques, tá? No número de recalques. Então, se eu tiver 50 recalques individuais, então eu vou ter que somar isso aqui 50 vezes. Já essa outra parcela, ou seja, esse número aqui que está sendo multiplicado, é justamente as reações virtuais. Por quê? Porque a gente está trabalhando com PTV, princípio dos trabalhos virtuais. Então o trabalho virtual dos recalques de apoio vai ser justamente o valor do recalque pela reação virtual naquela posição. Ok? Então é assim que a gente faz a consideração. Então, de um modo geral, se a gente só estivesse trabalhando com reações de apoio, aliás, se estivesse trabalhando apenas com recálculo de apoio na nossa estrutura, a gente percebe que os termos que a gente calculou para a matriz de flexibilidade delta e j, aqueles termos que estão na matriz M, eles não mudam. Então, tudo que está aqui, ele continua sendo os mesmos valores. Só que a parcela que está no vetor de carga, ou seja, que está do outro lado da equação, aqueles que dependem do carregamento externo, esses, por sua vez, só vão depender agora do que seria o novo carregamento externo, que seria justamente o recalque de apoio. Então, o recalque de apoio vai entrar como se fosse um carregamento externo na nossa estrutura, tá? E ele vai influenciar diretamente naquele vetor de carregamento externo, ou seja, o vetor F. Ele não trabalha, ele não influencia em M, vai influenciar apenas no vetor das forças externas, aqueles que dependiam de delta 1, 0, delta 2, 0 e assim sucessivamente, tá? Se a gente só estiver trabalhando com recálculo de apoio, a gente pode chamar essa parcela, eu adoto chamar essa parcela não mais de delta 1, 0, mas eu chamo elas de delta 1, R, tá? E aí o I vai ser gerado por cada um dos estados virtuais e o R são os recálculos de apoio.
se a gente tiver mais de uma parcela trabalhando em conjunto, aí o que a gente vai observar justamente vai ter a parcela de contribuição do recalque e a parcela de contribuição das forças externas. Então aqui é a função do recalque de apoio e aqui em função das forças externas. As forças externas também poderiam contribuir, tá? E aí nessa equação que a gente percebe justamente é que o número de estados virtuais é I, né? A gente varia o total de hiperestáticos ou redundantes hiperestáticas. E N é justamente o número de recalques de apoio individuais que você tem na sua estrutura. Então, se você tiver uma estrutura que sofreu 5 recalques individuais, essa somatória vai ocorrer em 5 vezes, tá? Lembrando que aqui a gente tem uma reação de apoio virtual, tá? Esse pequeno detalhe dessa equação que está um pouquinho incorreta, isso são recalques de apoio virtuais, na direção do recalque ocorrido real. Então, você vai buscar em cada um dos recalques. Por exemplo, se a gente tem aqui um apoio duplo que sofreu um recalque de apoio, então vou mudar aqui a cor só para representar esse recalque. Eu vou mudar aqui para um vermelho, sei lá, meio vermelho assim. Se ele sofreu um recalque de apoio, tá? Rho. Então, sofreu esse recalque aqui, Rho. Então, o que me interessa para calcular o trabalho virtual desse recalque é o produto da reação vertical, tá? Então, é sempre assim, o valor da reação vezes o recalque, para encontrar o trabalho virtual de cada uma das parcelas. Então, quando soar recalque de apoio, então o que a gente percebe é justamente isso aqui. Aquele vetor, aquela matriz de flexibilidade, ou seja, a matriz de flexibilidade ela não sofre nenhum tipo de alteração. Então, dados os coeficientes hiperestáticos e os redundantes hiperestáticos, a parcela que vai sofrer mudança é justamente a parcela que está do outro lado da equação. Então, essa daqui vai sofrer essa mudança aqui, que vai ser a influência dos recalques de apoio. Então, em vez de a gente trabalhar com delta 1, 0, a gente poderia trabalhar com delta I, ou 1 recalque, delta 2 de recalque. Então, aqui cada parcela dessa vem dessa continha aqui, ou seja, vem dessa conta relativa à quantidade de trabalho virtual provocada por cada um dos recalques de apoio. Repito, é um somatório porque a gente pode ter vários recalques. Então, esse RNI a gente entende como sendo a reação de apoio virtual na direção do recalque, tá? Provocado por aquele carregamento virtual. E o recalque, o Rho, né, a gente entende como sendo o próprio recalque real aplicado sobre a estrutura. Quando a gente faz o produto de reação vezes o recalque, reação virtual vezes o recalque, que é real, a gente tem um trabalho virtual provocado pelo recalque de apoio, tá bom? Então é assim que a gente vai considerar, tá bom? Na próxima aula a gente vai falar sobre molas, tá bom? E eu deixo um forte abraço para vocês. Que foi? Papai, eu fiz dois. Fez até no sapato. Aí já foi boa, bateu.